E hoje eu vou te ensinar a declarar com passo a passo bem simples e prático todas as suas ações lá no Imposto de Renda agora de 2024. Vou te ensinar a declarar tanto suas ações como também os dividendos, juros sobre capital próprio, vendas que você realizou, sejam elas com lucro ou então com prejuízo, e além disso, te ensinar a declarar seus desdobramentos, grupamentos, bonificações e também o saldo da sua corretora, ou seja, um guia completo. E lembrando que você pode acompanhar todos os vídeos dessa série na playlist aqui do canal sobre o Imposto de Renda para Investidores agora de 2024, onde eu já ensinei você a baixar e utilizar o programa da Receita Federal, ensinei a como conseguir as informações para poder fazer a declaração e além disso, já ensinei a como declarar renda fixa, além de vários outros vídeos que vão sair. Tudo que eu vou te ensinar aqui no vídeo vai ficar dividido na nossa linha do tempo aqui embaixo, então você pode simplesmente, se precisar de alguma coisa específica, arrastar e ir direto ao que você precisa aprender. Iniciando nossa declaração de ações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar nossos bens e direitos, ou seja, todas as ações que a gente tem na nossa carteira. Para fazer isso, a gente vai no menu aqui da esquerda e vai selecionar a guia de bens e direitos. A gente vai lá embaixo, clicar em novo para ele abrir uma nova guia aqui para a gente e a gente vai selecionar aqui no grupo 03, participações societárias. Fazendo isso, a gente vai abrir agora em código e vai selecionar o 01, que está aqui ações, inclusive listadas em bolsa. Feito isso, a gente vai começar o preenchimento. E a primeira coisa que a gente precisa é pegar o CNPJ daquela empresa que a gente tem ações. O CNPJ vai estar lá nos seus informes de rendimento. Mas se por algum motivo você não tiver acesso a ele, não encontrar o CNPJ, basta você pesquisar em empresa aqui no site statusinvest.com.br, vou selecionar aqui a Alupar, por exemplo, e você pode vir direto aqui em geral e ele já vai te levar aqui aonde tem o CNPJ daquela empresa. Feito isso, a gente vai colar aqui, né? Você pode digitar ou colar o CNPJ. Aqui em discriminação é onde você vai detalhar o que você tem daquela empresa, daquela ação. Por exemplo, eu vou deixar um texto pronto para vocês aí na descrição do vídeo. Basta você copiar essa descrição e colar aí na sua declaração e só alterar para os valores ali, para as ações que você tem. Você vai informar quantas ações você tem, qual o nome daquela empresa, qual o código de negociação dela, ou seja, lá na bolsa, qual é o código dela. E aqui, a parte mais importante, que é o custo total. A gente está detalhando o custo total, mas Wagner, o que é o custo total? É basicamente quantas ações você tem multiplicado pelo quanto você pagou nelas, lá o seu preço médio, o seu custo de aquisição, e você vai encontrar isso nos seus informes aí, ou então olhando lá na sua corretora. Ou seja, vamos supor, por exemplo, que você tem aí 10 ações e cada uma você pagou R$10, seu custo total aí é R$100. Lembrando de novamente aqui lembrar vocês que custo total não é quanto as ações valem hoje, e sim quanto você pagou lá quando você comprou elas. E um outro ponto importante é que esse custo total ele sempre vai englobar todas as ações que você tem lá no final de 2023, mesmo que você não comprou elas em 2023 e comprou em 2022, 2021, ou seja, você sempre vai acumulando esse valor ao longo do tempo. Aqui em negociado em bolsa a gente vai dizer sim, e aqui você vai repetir novamente ali o código daquela ação, nesse caso aqui a LUP11, nesse meu exemplo, e aqui na situação você vai botar o valor que você tinha lá em 31/12/2022 e agora em 31/12/2023. Esses valores eles vão estar bem detalhados dentro dos seus informes de rendimento, mas vamos botar aqui de exemplo que eu tinha R$1.000 lá no início ali, no final de 2022, e vamos dizer que eu tinha esse 1.585,15 aqui no final de 2023. Feito isso, eu simplesmente já declarei em bens e direitos. Um ponto muito importante aqui, Wagner, comecei a investir em 2023, não tinha nada em 2022. Simplesmente vem aqui nesse R$1.000 e zero. Você pode deixar um zero ali, você não tinha nada e acabou tendo isso no final ali do ano de 2023. Terminado aqui, a gente vai clicar em OK e pronto, você adicionou sua ação. Você vai repetir esse processo para todas as empresas que você tem aí na sua carteira. Agora a gente vai declarar os dividendos que você recebeu aí ao longo do ano. A forma mais fácil da gente fazer isso é você estar aqui diretamente na guia de bens e direitos, onde a gente acabou de cadastrar a ação que a gente colocou, vai dar 2 cliques em cima dela e lá embaixo você pode ver que tem campos aqui para você informar os rendimentos de uma forma mais prática. Começando pelos dividendos, que são rendimentos isentos, ou seja, eles não pagam imposto de renda. Você simplesmente vai clicar aqui, ele já vai puxar automaticamente ali para você. No caso, você vai ter que preencher o nome da fonte pagadora. Eu simplesmente vou botar aqui no nosso exemplo, que é a Alupar SA, e você vai alterar aí para a empresa que você está cadastrando. E aqui em valor, você simplesmente vai botar quanto está lá no seu informe de rendimento, que foi o valor que você recebeu desde o dia 1º ali de 2023 até o último dia de dezembro ali, no dia 31 de dezembro. Vai botar esse valor, vou botar aqui, por exemplo, que você recebeu aqui R$50 ao longo do ano.
vai clicar em OK lá embaixo e pronto, você cadastrou aqui o seu dividendo. Só para te mostrar o caminho, caso você não queira fazer lá por aquele rendimento associado que eu acabei de mostrar, você vai vir diretamente aqui na guia de rendimentos isentos, que a gente já está com ela aberta aqui, vai clicar em novo, aqui em rendimento, você vai selecionar aqui o 09, lucro Z, dividendos recebidos, e aí você vai ter que preencher, com a única diferença que você vai ter que adicionar o CNPJ, porque ele não vai puxar automaticamente para você. Agora a gente vai declarar os juros sobre capital próprio, que para quem não sabe é tipo um dividendo, porém você acaba pagando imposto, então ele não é um rendimento isento. De novo, a gente está aqui em bens e direitos, onde a gente cadastrou as nossas ações, vou dar 2 cliques em cima dela, e lá embaixo agora, ao invés de eu selecionar um rendimento isento, eu vou botar aqui um rendimento exclusivo, porque como eu disse, tem imposto. Nesse caso, como eu já tinha preenchido o dividendo, ele até puxou o nome automaticamente para mim, mas a mesma coisa, ele vai puxar tudo automático. Basta você vir aqui botar o valor, vamos dizer que essa empresa pagou para mim R$70 de juros sobre capital próprio durante o ano de 2023, você vai clicar em OK, ele vai ter adicionado para você. Assim como nos dividendos, você também tem como fazer isso ali pelo caminho manual, basta vir aqui onde a gente tem rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, clicar em novo lá embaixo e aqui você vai pegar o código 10, que é juros sobre capital próprio, e aí você preenche normalmente como a gente já acabou de fazer. Mas os rendimentos ainda não acabaram, que tem um último tipo de rendimento que a gente tem que botar aqui na declaração, que são os créditos em trânsito, que acontece muito no caso de juros sobre capital próprio e que você vai ter detalhado isso lá no seu informe e você não pode esquecer de declarar. Para a gente declarar esses juros sobre capital próprio que a gente não recebeu, a gente vai voltar aqui na guia de bens e direitos, onde a gente declarou as nossas ações, vai clicar em novo lá embaixo. Aqui em grupo você vai selecionar o 99 e outros bens e direitos, e aqui em código você vai selecionar o 07, juros sobre capital próprio, creditado, mas não pago. Se ficou confuso para você, pensa na seguinte situação. Você investiu numa ação, ela te pagou rendimentos lá em 2023, porém ela teve esse juros sobre capital próprio, que ela definiu que você vai receber lá de 2023, mas que ela só vai pagar agora em 2024. Ou seja, você virou o ano, mas não recebeu ainda, porque ela só vai te pagar nesse novo ano. Dessa forma, isso acaba sendo um direito seu de receber, por isso que a gente tem que declarar aqui em bens e direitos. É exatamente por esse motivo. Aqui em CNPJ você vai preencher o CNPJ daquela empresa, eu vou usar aqui o exemplo que a gente já está usando da Alupar, e aqui em discriminação, da mesma forma, vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só você copiar, colar e alterar para as empresas que você investiu. Você vai escrever aí, créditos em trânsito, juros sobre capital próprio a receber da empresa X, nesse caso Alupar, do CNPJ X também. Simplesmente preenchendo isso, você vai conseguir declarar. Essa informação aqui dificilmente você vai ter acesso se você não tiver os seus informes de rendimento. Por isso que é muito importante você pegar eles aí para utilizar. Estou aqui com um informe de exemplo que eu consegui encontrar para explicar para vocês, e como vocês podem ver aqui no caso de rendimentos aqui, que são os juros sobre capital próprio, a gente tem aqui declarados e pagos e tem também declarados a serem pagos. E esses a serem pagos é que são exatamente os rendimentos que vão ficar em créditos em trânsito. Quando a gente declarou lá em juros sobre capital próprio realmente como um rendimento, você declarou pelo valor total, ou seja, todo o valor recebido ou não, porque aquilo era um rendimento. Porém aqui a gente vai utilizar somente esse declarados a serem pagos, e ele já vem aqui embaixo, que no caso desse informe de exemplo, como você pode ver, ele já traz essa informação para mim, simplesmente com o valor que tinha lá no 2022 e com o valor que tinha, por exemplo, em 2023. Então vamos usar só de exemplo aqui, esse caso aqui não é da Alupar, tá? É só um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu vou usar esse último número aqui, 16,55, então eu vou preencher aqui 16,55 e vamos preencher aqui 20,67. Simplesmente fazendo isso, você vai conseguir declarar os seus créditos em trânsito e você vai repetir isso, por exemplo, aí no seu informe para cada um que tiver. Agora que isso está feito, o que a gente vai fazer é declarar as suas vendas. E aqui a gente vai dividir em 3 situações diferentes. A primeira delas são aquelas vendas que você faz de ações abaixo de R$20 mil, ou seja, que são isentas de você pagar imposto de renda. Em segundo lugar, aquelas vendas que você faz acima de R$20 mil, que portanto tem imposto a pagar. E também aquelas vendas que você faz com prejuízo. Para declarar essa primeira situação, onde a gente faz vendas de ações abaixo de R$20 mil, ou seja, que são isentas de imposto de renda, a gente vai usar aqui a guia de rendimentos isentos e não tributáveis, porque obviamente não tem imposto a pagar. Entrando aqui, a gente vai clicar em novo lá embaixo, e aqui em tipo de rendimento você vai digitar o código 20, que vai daqui ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores, nas alienações, ou seja, em vendas
abaixo de 20 mil reais dentro de cada mês. Ou seja, se você vendeu abaixo de 20 mil reais dentro de cada mês, você não tem imposto a pagar e aí entra como isento. E aqui você simplesmente vai pegar do ano todo, vai somar num único valor e jogar aqui. O que eu quero dizer com vendas abaixo de 20 mil reais, quer dizer que se você vendeu 19 mil reais no mês, mesmo que você tenha 5 mil de lucro, você não tem imposto a pagar. Agora, se por outro lado você foi num determinado mês e vendeu 21 mil reais, teve só 500 reais de lucro, por exemplo, você tem que pagar, porque a venda passou de 20 mil. Lembrando, 20 mil reais é a venda e não o valor do lucro. Então eu vou preencher aqui que a gente vendeu aí ao longo do ano R$ 2.300, vou dar um OK, e esse foi o lucro total que eu vendi isento de imposto de renda. Agora a gente vem para a segunda situação, que são aquelas vendas que você realizou, porém que tem imposto a pagar, ou seja, que você passou dos 20 mil reais, e para isso a gente não vai usar nenhuma dessas guias aqui de cima, a gente vai pegar o aplicativo, descer até aqui onde a gente tem renda variável. Você vai abrir e vai clicar aqui na primeira opção, operações comuns /day trade. Diferente da lucro isento, que a gente soma tudo e lança lá num único lançamento, aqui você tem que fazer isso mês a mês. Ou seja, você vai pegar cada mês que você fez essas vendas com lucro e vai registrar aqui. Então vamos supor que em janeiro você vendeu lá 30 mil reais e teve 4 mil reais de lucro. Ou seja, 30 mil reais é acima dos 20 mil. Logo, tinha imposto a pagar que você já deveria ter pago lá até o final do mês seguinte. Então você vai lançar esses 4 mil reais aqui. Preenchendo aqui, você pode descer dentro daquele mesmo mês aqui, nessa última guia que a gente tem aqui embaixo, você pode ver aqui que tinha 600 reais. Ou seja, você teve 4 mil de lucro, desses 4 mil, 600 reais são imposto que você deveria ter pago. E aí tem duas coisas que você tem que preencher. A primeira delas vem aqui no IR na fonte, que é o famoso dedo duro que a gente chama, que vai estar lá na hora que você vender, tem na sua nota de corretagem lá, que você pode pegar na sua corretora, bem fácil. Você vai lá e vai ver lá que teve um valorzinho de imposto que já foi descontado automaticamente. Porém, é um valor bem pequenininho, que eles tiram somente para dedurar você para a Receita Federal, caso você, por exemplo, não pague esse imposto. Então vamos supor que nessa operação aqui, vou só chutar um valor aqui, você teve 5 reais de dedo duro, ele já vai dizer aqui que você tinha que ter pago 595, e aqui você vai preencher, obviamente, com o imposto que você pagou. Se você não pagou esse imposto e ele estava zerado aqui, recomendo que você emita uma DARF lá para pagar, vai ter juros, vai ter talvez alguma multa ali no meio, mas o ideal é que você sempre que tem um imposto a pagar, nesse caso de investimento, pague até o final do mês seguinte. Então, feito isso, a gente já declarou o nosso investimento, você vai repetir isso para cada mês que você teve lucro. Agora a gente vai para uma terceira situação, que são aquelas vendas com prejuízo. E sim, você também tem que declarar prejuízo aqui no programa da Receita Federal. Para isso eu vou vir aqui no mês de fevereiro, só para a gente usar de exemplo, e vou vir aqui em operações comuns e vou digitar aqui que você teve um prejuízo de 2 mil reais nesse mês aqui. Como a gente vai ver quando eu descer lá na guia que a gente não tem imposto a pagar, porque obviamente não tem como ter imposto a pagar, porque você ficou num prejuízo. E como você pode ver aqui, ele traz aqui que a gente tem um prejuízo a compensar de 2 mil reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem prejuízos, você pode levar esses prejuízos para frente, para quando você vier a ter um lucro lá na frente, você use esse prejuízo para compensar. Muita gente acaba não declarando isso quando deveria, porque isso ajuda muito você a ter que pagar menos imposto, caso você seja uma pessoa que compre e venda muitas ações por aí. E só para vocês entenderem, eu vou vir agora que a gente tem ali esse prejuízo a compensar de 2 mil reais, vou vir aqui, vou pegar aqui no mês de junho, e vou botar aqui que a gente teve R$ 1.500 de lucro, ou seja, eu fechei junho, fiz uma venda ali acima de 20 mil reais e me deu R$ 1.500 de lucro. Eu vou simplesmente registrar isso aqui e quando eu descer lá embaixo, eu ainda tô sem imposto a pagar. Porque, como eu disse, a gente tinha um prejuízo a compensar. Eu tive 1.500 de lucro, mas eu ainda tinha 2 mil reais que eu tive num prejuízo lá em fevereiro. Nesse caso, eu ainda tenho 500 para compensar adiante, não tive imposto a pagar, não tive que pagar nada, e isso acaba sendo uma vantagem. A Receita Federal exige que você bote esses prejuízos também, isso é bom para eles, obviamente, mas também é muito bom para você. Agora a gente vai entrar em alguns casos mais específicos e que não vai ser para todas as ações, vai ser somente quando realmente acontecer. E a primeira delas é as bonificações, que acontece quando a empresa vai lá e ela teoricamente ali te dá algumas ações baseado em quantas ações você tinha. Então, por exemplo, uma empresa foi lá e disse que vai dar para cada 10 ações que você tem uma ação de presente ali para você,
que é o que a gente chama de bonificação. Para registrar essa bonificação, a gente vai ter que fazer isso em dois lugares diferentes. A primeira delas em bens e direitos e a segunda em rendimentos isentos. Então, para declarar nossa bonificação, eu vou vir primeiramente aqui na guia de bens e direitos e eu vou usar a nossa Alupar de exemplo. Eu não estou dizendo que a Alupar teve bonificação, mas eu vou te ensinar o que você faria caso uma empresa que você investe tenha tido essa bonificação. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer é aumentar aqui com a quantidade de ações que a gente ganhou e também aumentar no custo que a gente teve de aquisição, nosso custo total, o valor que a gente ganhou daquelas ações que a gente ganhou e agora elas fazem parte da nossa carteira. Para te explicar melhor na prática como funcionaria, eu tô aqui com o Bradesco, que é uma ação que normalmente faz bonificações. Vamos vir aqui na guia de bonificações. Como a gente vê aqui, ela não teve uma bonificação ali em 2023, porém, ela teve em 2022. E o que ela diz aqui para mim é que ela teve uma bonificação de 10%, que o que quer dizer? Que para cada 10 ações que eu tenho, ela me deu uma ação. Então, se por exemplo eu tinha 50 ações ali, eu ganhei 5 ações. E aqui no custo unitário a gente tem quanto aquela ação valia no caso da bonificação. Wagner, mas a minha ação custa 10, 15 reais, como que esse valor é tão pequeno? Esse aqui é o valor da bonificação e é quanto você vai adicionar lá dentro. Se eu fosse usar esse exemplo aqui, vamos fingir que é a nossa Alupar ali, que é o nosso mesmo exemplo, e eu for lá no meu programa da Receita Federal, como ele é de 10%, nesse caso eu vou ganhar 5 ações, porque eu tinha 50, ele vai aumentar 10%, agora eu tenho aqui 55 ações. E nesse caso do valor, eu vou ter que pegar essas 5 ações que eu ganhei, porque como ele diz ali, eu ganhei 10%, e vou multiplicar. Então, por exemplo, você pegaria ali aquele 4,12, você pode fazer com os centavos tudo se quiser aí, para ficar um valor um pouco melhor, e você vai multiplicar ali pelo quantas ações você ganhou, e vai dar aqui esse 20 com 64. Então, nesse caso, a gente viria ali na nossa guia, pegaria esse 20 com 64 e somaria com aquele valor que a gente já tem ali na nossa carteira. Então agora esse 1575 com 79 é de fato a nossa nova aqui custo total. A gente vai ter que adicionar esse valor e simplesmente isso se torna a nossa bonificação dentro de bens e direitos. Então basicamente é isso que você tem que fazer. Feito isso, a gente vai clicar em OK e agora a gente vai declarar também essa bonificação lá em rendimentos isentos. Para fazer isso, eu vou acessar aqui rendimentos isentos, vou lá embaixo na nossa guia, vou clicar em novo. Aqui você vai selecionar o código aqui das bonificações, ou você pode pesquisar aqui por bonificação, que vai ser o código 18. Incorporação de reserva de capital ou bonificação de ação. É isento porque você não pagou imposto por isso, apenas foi adicionado ali na sua corretora. Aqui em CNPJ da fonte pagadora, você vai pegar a empresa. Lembrando, eu estou usando o exemplo do Bradesco só para mostrar como seria na prática, caso uma empresa ali que você teria na sua conta. Nesse caso aqui, vai puxar aqui automaticamente para mim. E no valor aqui, você vai adicionar só o valor que você ganhou. Nesse caso aqui, foi esse 20 com 64. Foi a soma dos valores que a gente ganhou. Eu sei que acaba tendo muita continha, mas é só botar numa calculadora ali e fazer. Infelizmente, essa parte de bonificações acaba não sendo tão prática, por exemplo, porque eles não dão isso mastigadinho ali pra gente. Muitas vezes não vem no informe detalhado. Isso pode depender, obviamente, da corretora que você utiliza. Então você só vai ter que fazer aí uma multiplicação ali, somar, diminuir um valor para conseguir chegar nesses valores. E nesse caso eu vou botar aqui esse 20 com 64 e vou clicar em OK. E pronto, você já registrou sua bonificação. E por fim a gente tem os grupamentos ou desdobramentos. Lembrando, se você não sabe o que é isso, no caso de um grupamento, é se, por exemplo, você tem lá 10 ações que valem R$1 cada uma, e essa empresa resolve grupar essas 10 ações em uma única ação que vale R$10. Ou seja, você tem a mesma quantidade ali, o mesmo valor nas suas ações, porém, você tem menos ações. Nesse caso, também tem o desdobramento, que é quando você, por exemplo, tem uma única ação que vale R$100, e essa empresa desdobra em 10 ações, porém, ao invés de uma ação que valia 100, você tem agora 10 ações que valem R$10. Ou seja, o valor no final continua o mesmo, o que muda é quantas ações você tem. E para fazer isso é bem simples, eu vou vir aqui em Bens e Direitos, vou selecionar aqui a Alupar, e nesse caso aqui o que a gente vai fazer é simplesmente mudar esse valor aqui. Se, por exemplo, a ação ela vem aqui para você e diz que ela vai fazer um desdobramento de 1 para 10, ou seja, cada ação que você tem vale 10, você vai ter 550 ações agora dessa empresa, porém, se essa empresa, por exemplo, valia R$30 cada ação, agora vai valer só 3. Quando acontece isso, não muda nada ali na prática no valor seu, porque, por exemplo, se você tem 10 vezes mais ações, o valor dela ficou 10 vezes menor e não muda nada. Então, nesse caso, é só fazer isso, e se ela fizer um grupamento, obviamente, se você tiver 100 ações, ela agrupar ali em 10 ações, você vai ter somente 10 ações. O que você tem que fazer é ir lá na ação que você tem dinheiro e ver se eles têm algum informe, se ela fez um grupamento ou desdobramento. Como eu disse, não vai mudar nada em custo de aquisição, não vai mudar nada em valor,
Porque quando ocorre essa operação aqui, o que muda na verdade é o valor das ações. Então você vai ter mais ou menos ações que valem mais ou menos dinheiro e que na prática não vai mudar muita coisa aqui para a gente declarar no imposto de renda. Então, como eu disse, se eu tinha 55 ações e ela diz que cada ação vai valer por 10, a gente vai ter 550 ações, porém o valor vai continuar igual. É só fazer isso. E para a gente finalizar de vez, tem um último detalhe que é para você declarar o saldo na sua corretora, caso você tenha virado o ano com muito dinheiro ali parado dentro da sua corretora. A gente vai vir aqui na guia de bens e direitos novamente, vai clicar em novo lá embaixo. Aqui em grupo a gente vai selecionar o grupo 06, depósitos à vista e numerário. E aqui em código você vai selecionar o 99, outros depósitos à vista. Aqui em CNPJ você vai pegar o CNPJ lá da sua corretora. Vou usar de exemplo só o nosso Alupar aqui só para a gente ter um CNPJ. Mas você vai pegar diretamente lá o CNPJ da corretora ou banco que você utiliza. E vai botar aqui na discriminação, por exemplo, somente que é um depósito em conta da corretora. Só para detalhar o que exatamente é esse saldo ali na sua conta. E de novo, você vai preencher quanto você tinha lá em 2022 e vai preencher quanto você tinha ali no outro ano, por exemplo. Isso vai estar lá no informe, só abrir o aplicativo ou o site aí da corretora que você utiliza e pegar o informe de rendimento deles. Feito isso, a gente clica em OK e você conseguiu declarar tudo que você tinha para declarar. Com isso, a gente cobriu praticamente tudo que a gente pode declarar sobre ações no nosso imposto de renda. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Lembrando que já saíram outros vídeos sobre imposto de renda e a gente vai ter mais vídeos saindo aqui no canal. Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!